Hoje eu quero contar uma história para vocês, no mínimo inusitada. A história de um paciente que mudou o modo como eu passei a ver os meus pacientes. Um fato que acontece muito na vida da gente quando você começa a trabalhar está relacionado a duas coisas. Primeiro, a emoção. Segundo, ao medo. Então isso é um fato que aconteceu comigo, tá? E eu quero te contar o seguinte. Quando você menos espera, coisas interessantíssimas passam a te acontecer. Eu atendi um paciente e esse paciente mudou a minha vida. E é essa história que eu vou te contar hoje. Logo que eu me formei, eu vi um anúncio no jornal de que eu estava precisando de um consultório. Uma moça que estava alugando um consultório baratíssimo, muito barato. Barato até demais. E lá vai eu buscar o meu primeiro consultório. Periferia da cidade. Periferia extremamente violenta. Violenta até demais. De toque de recolher e tudo. Na avenida que dava acesso a esse bairro, as pessoas eram cercadas pelos meliantes, se assim eu posso dizer. E foi por essa razão que uma dentista resolveu desfazer do consultório. No bairro tinha 3 consultórios, 2 haviam sido assaltados e um consultório que era o da moça. Ela não queria mais, ela não queria voltar, ela ficou com trauma, ela ficou com medo, ela estava indo embora, o carro dela foi cercado, eles tentaram tomar o carro dela. E quando você está muito novo, você é destemido, não, isso não vai acontecer com você. E lá vai eu, fiz toda a documentação e passei para dentro do consultório. Passei para dentro do consultório e ali chegava ali uma extração de dente, chegava ali uma cárie, chegava ali uma notícia que o supermercado do lado tinha sido assaltado, no outro dia a lotérica tinha sido assaltada, no outro dia o açougue, e todo dia tinha um assalto. Um belo dia, me chega no consultório a notícia que o dentista perdeu o carro que ele tinha. Um consultório umas 4 ruas acima de onde eu estava com o consultório. E aí que vem a parte interessante, eles levaram o carro. Cara, para você que está chegando agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Tem coisas que mudam a vida da gente, que mudam a maneira de pensar. Hoje, eu trabalho no centro da cidade, tenho meu consultório num prédio, no Paterno Center, estacionamento próprio, não tem mais essas dores de cabeça de ficar pensando que vão levar o seu carro. Mas na época eu tinha uma moto, uma YBR azul. Todos os dias alguém falava, olha, vigia sua moto, eles vão levar a sua moto. Era o que eu tinha na época. Pois bem, chegou um belo dia, uma senhora apareceu e me pediu ajuda. Ela me pediu ajuda e quando eu saí de dentro do consultório, fui até a recepção, o que eu pude observar? Eu observei que tinha um rapaz com o rosto muito inchado, que o olho direito dele nem abria de tão inchado que estava. Obviamente, aquele edema, aquilo ali causa muita dor, é uma dor absurda. Você já teve dor de dente? Você já acordou de noite com dor de dente? Parecendo que o seu coração está no dente, fica pulsando. Você já sentiu isso? Escreve aí para mim. Fala para mim se você já sentiu essa dor. E outra coisa, qual tipo de dor você tem? A dor física ou a dor da alma? Que foi isso que acabou fazendo com que eu criasse um laço. A dor da alma. Sabe por que a dor da alma? Porque a mãe veio pedir ajuda para o filho. Cara, isso é muito interessante. Quando eu te conto essa história de que, para você que está chegando agora, de que um paciente me pediu ajuda através da mãe e que eu atendi esse paciente e que esse paciente mudou o meu modo de ver a profissão. Porque, veja bem, eu trabalho com gente e só entende gente quem escuta gente. Quem sabe escutar pessoas.
Então, quando aquela mãe chega ali para mim e me pede ajuda, a primeira coisa que eu pensei não foi no paciente, eu pensei na minha mãe. Eu pensei na minha mãe pedindo ajuda para mim ou para o meu irmão. Então eu não conhecia o rapaz, não conhecia a senhora, mas para uma mãe chegar para um desconhecido e pedir ajuda é porque ela era capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Eu olhei para ela e falei, não, eu vou atender ao seu filho. E então, peguei o rapaz, coloquei na cadeira. Primeiro passo, nós tínhamos que fazer aquela dor ser controlada. A única maneira daquela dor ser controlada seria então fazendo uma pequena abertura para que pudesse drenar aquele pus. Pareceu um balão esvaziando. Pareceu um balão esvaziando. É incrível, incrível como a quantidade de pus saiu dali daquele inchaço e o rapaz que estava chorando, que estava todo ali sem dormir, ele foi acalmando, o coração foi acalmando, o clima dentro do consultório foi acalmando, até que eu percebi realmente que havia esvaziado aquele grande abscesso que estava no rosto dele. Pois bem, e lá vamos nós, era um bairro pobre, como eu já te disse, para você que está chegando agora, né? Estava num bairro pobre atendendo pacientes, quando chega no consultório uma mãe pedindo ajuda. Eu fui dar ajuda para essa mãe e atendi esse rapaz. E aí cheguei para a mãe, tudo eu conversei com a mãe. Nunca troquei uma palavra com esse paciente. Nunca troquei uma palavra com esse paciente. Durante esse primeiro atendimento. Eu não troquei uma palavra com ele. Foi só com a mãe. Primeiro que eu não conseguia falar. Você já tentou conversar com a boca anestesiada? Você já tentou conversar com a boca inchada? Você já tentou conversar com dor? Você sabia que quando você fica com dor de dente, o seu sistema nervoso todo é abalado e a irritação é como você nunca conseguiu controlar? Você sabia que a dor de dente é uma das piores dores que se tem? Você já teve dor de dente? No meu consultório chegam casos interessantíssimos de dor. Mas a principal dor que chega lá não é a dor de dente, é a dor da alma. Nós estamos vivendo um tempo em que a alma precisa ser mais cuidada do que o próprio corpo. Então, eu resolvi a partir disso daí te contar histórias de consultório. História de pessoas, histórias que eu vivi. Essas histórias que eu te conto são histórias reais. Histórias que eu vivi, que eu tive a oportunidade de participar. Por quê? Porque é um pouco de mim para você. É um pouco do meu trabalho para você poder entender. Então, drenei ali. Nessa época, eu estava tomando um antibiótico, porque eu estava muito gripado, estava recuperando a gripe. E coincidentemente, minha mãe colocou uma cartela de amoxicilina na mochila. Então são alguns comprimidos, e esses comprimidos estavam na mochila. Eu perguntei para a mãe se ela tinha como comprar esse medicamento, ela disse que não. Me lembrei dos comprimidos da minha mãe. Olha que interessante. Uma mãe que não viu a outra mãe se ajudando. Uma mãe ajudando a outra mãe sem saber. Então, peguei aquela cartelinha, entreguei para a mãe. Falei, toma, eu expliquei, prescrevi como deveria ser tomados os medicamentos. O rapaz foi embora. Confesso para você que as lágrimas dos olhos do rapaz caíram durante todo o atendimento. Muita dor aconteceu. E eu pedi para ela voltar depois. Ela disse que queria me pagar, ela falou que trabalhava de diarista e contou a história dela. Depois do atendimento, aí a adrenalina baixa, aí ela pega, começa então a contar a história de vida dela, mas não contou a história do filho, que é a parte interessante dessa história. Porque eu estou contando para você a história do filho, não da mãe, mas eu tenho que te sintonizar, eu tenho que te situar a respeito da mãe, porque é muito interessante o final dessa história. Fica comigo até o final, você vai se surpreender. Pois bem, fui, atendi o paciente, passei o dia, no final do dia, o açougue foi assaltado. E o pior de tudo, levaram a carne. Cara,
Assaltaram o açougue e levaram a carne. É claro, que levar o quê? Uma caixa de cerveja? Né? Levaram a carne do açougue. Isso no final do dia do atendimento do rapaz. Mas até aí tudo bem. No outro dia de manhã, eu chego no consultório, estava lá, então, algumas pessoas esperando para eu ser atendida. Eu atendi essas pessoas. Quando penso que não, a moça que vendia o City Pass na frente do supermercado, chega um cara de bicicleta e toma o City Pass dela. Não foi muita coisa, mas tomou o City Pass dela. City Pass, para quem não sabe, é aquela passagem que você compra e colocava nas catracas eletrônicas. Né? Pois bem, o que acontece? Final do dia, outro assalto. Só que esse assalto foi diferente. O pessoal entrou dentro de um consultório odontológico, rendeu o dentista, tomou o carro dele e foi embora. Confesso para você que eu estava desanimado. Eu estava assim meio desanimado com o local, porque já tinha o quê? Uns 2 meses que eu estava lá. Todo dia tinha uma história de um assalto, todo dia tinha uma história de alguém que era cercado na rua, tomado o carro. Ou lugarzinho difícil, viu? Ou lugarzinho difícil esse que eu trabalhei. Depois trabalhei num pior do que esse, que é uma outra história que eu quero te contar. Você vai me seguir, eu vou te contar uma outra história. Mas aí o que acontece? Passado 2 dias, a mãe volta lá com o rapaz, já um pouco melhor. Aí ele já me disse o nome dele. Aí eu já pude interagir com ele. Né? Ele me agradeceu, mas eu tive de drenar de novo o abscesso. Né? Ele falou que estava tomando os medicamentos. Passei uma receita para ele. Ele junto com a mãe. Né? E a mãe virou para mim e falou assim: doutor, quanto é? Quanto eu te devo por isso? Eu senti no meu coração, falei assim, não vou cobrar nada da senhora não. Porque, veja bem, quando eu estava interagindo com a minha mãe, eu sentia muito carinho em relação ao que a minha mãe fazia por mim. Então, quando eu interagi com essa senhora, eu não vi essa senhora. Era como se eu visse a minha mãe ajudando o filho. E eu fiquei realmente sensibilizado pela mãe. Eu atendi o rapaz, não foi por causa do rapaz. Eu atendi o rapaz por causa da mãe, diarista, e estava ajudando o filho. Pois bem, para você que chegou agora, deixa seu like. Para você que chegou agora, faz seu comentário, conta para mim a sua história de dor, conta para mim se você conhece alguma loucura de alguém que fez alguma coisa louca para ver se conseguia controlar a dor de dente. Tem gente que faz essa loucura. Né? Tem gente que faz isso daí. É muito, muito interessante essas histórias. Mas foi bem. E aí o que acontece? Dado o momento, o rapaz vai embora. Na terceira vez ele veio sozinho. Ele já não veio mais com a mãe. Consegui, aí tivemos que extrair o dente, não teve outro jeito. Extraiu o dente dele, não tinha salvação. Extraiu o dente dele, foi embora. Resolveu me perguntar quanto era. Eu disse, não é nada. Não sei por qual razão, não entendia por quê, mas uma coisa que eu sempre procurei foi seguir a minha voz. A minha voz que sai do coração. Sempre procurei seguir. Hoje os meus atendimentos são muito humanizados. Muito humanizados mesmo. Hoje eu passo 1 hora, 1h30, só com o paciente conversando, tentando entender. Porque a boca te conta uma história, os seus dentes contam história. Contam história de emoção, contam história de dor, contam história de frustração, contam história de vício. O que não falta é histórias para a boca revelar, sem você emitir nenhum som. E assim foi. Rapaz veio na terceira vez, me agradeceu, segui meu caminho, ele seguiu o caminho dele. Mas a partir daí, eu tinha um medo que nunca deixou de ter. Eu fiquei nesse bairro 1 ano, 2 meses e 5 dias. Por que eu sei isso? Porque foi o tempo que durou o contrato. Foi o tempo que durou o contrato e aí eu terminei com 1 ano, era 1 ano de contrato, aí fiquei 2 meses e poucos dias para terminar os pacientes, terminei os pacientes, acabou, entreguei para a moça,
agradeci demais. Não sei o que foi feito nesse consultório depois, porque aí eu fui para um outro local mais seguro. Mas depois desse local mais seguro, eu fui para um outro bairro mais violento, que é uma outra história, né? Então, como eu estou te contando essa história, e principalmente para você que chegou agora, no meio da live, que um paciente chegou no meu consultório para ser atendido com muita dor e ele transformou a maneira como eu passei a tratar as pessoas. A atitude dele fez isso para mim. Porque até então eu pensava o quê? Que a boca tinha vida própria. Eu pensava que eu tinha que cuidar de dente. Não, errado. O dentista tem que cuidar mais do que dente. Ele tem que cuidar da pessoa. E muitas das vezes tem que cuidar da alma da pessoa. Isso é algo notório no século XXI, que as pessoas precisam entender, que as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam conversar. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu tinha medo de ser assaltado, mas durante esse tempo que eu fiquei lá, eu não fui assaltado. Eu não fui assaltado, tudo na rua foi assaltado. Era uma rua de pista dupla. Do meu lado tinha um supermercado, eu perdi a conta de quantas vezes esse supermercado foi assaltado, ele foi arrombado. Por fim, o cara fechou as portas do supermercado. O cara do açougue fechou, a lotérica fechou, porque eu não aguentava de tanto assalto que tinha. Tinha vezes que tinha 2 assaltos por dia, no mesmo local. Não era nem mais cliente, era assaltante. E aí o que acontece? Um belo dia, me chega uma senhora. Olha, eu tô aqui, doutor, porque a mãe do fulano, que o senhor atendeu, logo que o senhor chegou, aí contou a história todinha. Aí contou a história de que a mãe de um rapaz que eu atendi no início do meu trabalho lá no bairro, ela então indicou para que ela pudesse ir lá. A amiga da mãe foi indicada para ir no consultório. E aí, conversando com ela vira para mim e fala assim: por que você atendeu o filho da... Vou chamar ela de Dona Maria. Por que você atendeu o filho da Dona Maria? E por que você não cobrou? Então, eu contei a história para ela. Porque quando ela conversou comigo, eu não vi a Dona Maria, eu vi a minha mãe. Eu vi a minha mãe, e como eu vi a minha mãe, eu não podia cobrar. Não fazia sentido eu cobrar. Não tinha como eu cobrar. Então, fiz o trabalho da mulher. Quando acabou aquela sessão, ela virou e falou assim: aquele rapaz que você atendeu aqui, ele é o chefe do tráfico aqui no bairro. Eu confesso para você que meu coração veio aqui em cima da boca, assim. Sabe quando você assusta, quando seu coração dispara assim, você pensa, hoje eu morro. Você já passou por isso? Você já pensou que vai morrer por algum susto? Por algum problema ruim? Sabe? Então, parece que você toma um murro no estômago, assim, tá. É? E aí, meu coração disparou, parece que a pressão sobe, o rosto fica vermelho, né? Você tá ali novinho, primeira coisa que você pensa é o seguinte: meu Deus, eu tô sozinho. Aí você começa a imaginar, a pessoa vai entrar no consultório quando eu estiver sozinho e vai me matar. Vai matar por quê? Eu não fiz nada de errado. Mas na hora você só pensa besteira. Porque quando você tem medo, você pensa besteira. Tá. Só que eu passei a observar uma coisa. Ela falou isso pra mim, mas eu já tinha percebido que o único comércio que não tinha sido assaltado na rua era o meu consultório. O consultório que eu havia alocado. Ninguém mexia na moto. Ninguém mexia com a secretária que estava lá. Ninguém mexia. Os malas passavam na porta. Ninguém fazia nada. Aí essa senhora, amiga da mãe do rapaz, vira e fala assim: tem uma ordem no bairro, você sabia? Eu falei assim: não sabia, eu estava de pé. O moço aqui do lado, ela em pé. Aí ela falou assim: tem uma ordem aqui para ninguém encostar a mão em você. Meu joelho realmente... Olha, eu não acreditava nisso. Ai, meu joelho fica mole, dá vontade de sentar. Não deu vontade de sentar. Eu sentei.
As pernas realmente ficaram bambas. Por quê? Porque existia uma ordem lá no bairro para ninguém mexer comigo. Porque eu havia ajudado uma pessoa lá que comandava o bairro. Eu acho que foi uma dessas as razões de eu não ter renovado o contrato. Porque quando você é novo, quando você está começando, você não tem dimensão do que está acontecendo. Eu havia atendido uma pessoa perigosíssima. Não sei se ainda está vivo, não sei se está preso, não sei o que aconteceu. Mas é uma pessoa, eu atendi essa pessoa. Só que eu não vi a pessoa. Eu vi a dor dela. Quantas vezes as pessoas chegaram com dor na sua frente e você não viu a dor, você viu a pessoa. Você não teve empatia para entender a dor do outro. Não me interessa se é homem, se é mulher, se é ladrão, se é traficante, seja lá o que for. Qual o tamanho da dor daquela pessoa? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter uma coisa chamada empatia. Empatia, porque eu vou te dizer uma coisa. Você recebe do mundo o que você entrega para o mundo. Então, dificuldade, problema financeiro, problema profissional, todo mundo vai ter. Problema no trabalho, todo mundo vai ter. Mas tem uma frase até muito legal que eu gosto na Bíblia, que fala assim: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então eu digo para você sim, vale a pena ser humano, vale a pena poder estar com as pessoas, vale a pena poder ouvir as pessoas. Eu tenho casos, eu posso te contar casos de pessoas que já pagaram a consulta no meu consultório simplesmente para vir conversar comigo. Alguns perguntam no final do dia: doutor, por que você não é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo. Mas se eu pudesse, eu gostaria de ser, porque é fantástico ser psicólogo, é maravilhoso. Os psicólogos que eu conheço são pessoas fantásticas, são pessoas maravilhosas, são pessoas diferentes, elas são empáticas, elas tentam entender o problema do outro. No consultório, quando chega para mim, eu vejo a boca. E a boca me conta uma história de ansiedade, uma história de baixa estima, aquela pessoa assim, sem estima nenhuma dela mesma. Às vezes esquece até de escovar os dentes. Aí você começa a construir essa pessoa novamente. Você começa a construir o sentimento dessa pessoa. Porque muitas das vezes a única coisa que ela quer é falar. E não tem com quem falar. Ela quer ser ouvida. Seja no seu trabalho, seja no consultório. Já viu aquelas consultas de 30 segundos? Que absurdo é aquilo? Olha para você, passa o medicamento, vai embora. Cadê a humanidade nisso daí? Por que eu digo que esse atendimento mudou a minha vida? Esse atendimento mudou a minha vida, eu te digo por quê. Porque no momento em que eu entendi que eu não olhei para a pessoa, eu olhei para a dor, eu olhei para o sentimento da mãe, porque não foi para o rapaz que eu olhei. Confesso para você que se ele passasse na rua, eu não estava nem aí. Mas foi a mãe dele quem me tocou. Porque muitas das vezes o acompanhante está sofrendo muito mais do que o doente. Porque o acompanhante, além de estar sofrendo a dor do outro, muitas das vezes é até achovalhado. E eu aprendi que a vida poderia ser diferente. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde vocês acham um profissional que realmente vai parar para te ouvir? Aonde? Aonde você vai encontrar alguém que vai te ajudar? E como precisa te ajudar? Tá? Cara, aonde você vai achar um profissional que vai te ajudar antes de pensar no dinheiro? Pergunta isso. Me responde aí. Porque, volto a dizer alguma coisa para você. O mundo te devolve aquilo que você dá. Eu entreguei respeito, eu entreguei atenção,
e eu entreguei o cuidado a uma pessoa estranha, mas era um ser humano. Era uma pessoa barra pesada? Barra pesadíssima. Mas como ele devolveu para mim o favor que eu fiz para ele, eu aliviei a dor dele. Ninguém vai colocar a mão. Não vai colocar a mão. Eu tenho uma outra história para te contar de um cara que chega no consultório, tira a camisa e me mostra todos os rastros de bala que ele tem no corpo. Como eu já passei apuro nesses bairros. Hoje eu não, como eu te disse, hoje eu não passo mais. Hoje eu já estou consolidado, tenho um bom consultório. O consultório tem estacionamento próprio, área coberta, bem seguro. Lá ele é bem seguro, né? Para você entrar você tem que ter uma identificação. Hoje eu já não passo esse susto mais. Mas no início da carreira eu acho que todo mundo passa. Me conta aqui como foi seu início de carreira. Conta para mim o que você fez logo no seu início da carreira. Seja na odontologia, seja na medicina, na psicologia. Todo mundo passa um aperto. E com você, tenho certeza que não foi diferente. Moral disso tudo que eu estou te contando. Qual a moral da história? A gente mede a pessoa pelas atitudes dela. Naquele dia, eu medi a mãe. E a mãe me ensinou que se eu for empático, se eu tiver empatia pela dor do outro, de alguma forma eu serei retribuído. Porque o universo é assim, ele é justo. Ele te devolve aquilo que você dá. Olha, nós vamos sempre estar fazendo uma live aí, né? Nós vamos estar sempre buscando. Meu nome é Ronaldo Lúzio. Sou dentista aqui na cidade de Goiânia, tá? E tenho muitas histórias para te contar. E você vai seguindo esse perfil, você segue, curte o canal, compartilha, me segue. Nós vamos ter muitas histórias para contar, principalmente nesse tempo em que você abre O Léo tá aqui me ajudando aqui, e aí ele me desconcentrou. O Glauber tem o Mano Brown, eu tenho o Mano Léo. Né? O Mano Walter. Né? O Glauber tem o Mano Walter, eu tenho o Mano Léo. Tá me ajudando aqui. Né? Então, assim, voltando. Me segue. Nesse tempo em que a gente abre o TikTok, a gente abre as mídias sociais, só fala de política, só fala de roubo, só fala de tragédia, só fala de guerra. Meu Deus, nós precisamos aliviar o nosso coração um pouco. Contar histórias boas, histórias de empatia. E outra coisa, se você tem uma história para me contar, se você quiser que eu conte a sua história aqui no canal, você escreva ela para mim e eu vou contar a sua história aqui, tá? Seja médico, seja dentista, seja o que, eu vou contar a sua história de empatia, porque todo mundo tem uma história boa para contar. E eu gosto de contar história. Eu gosto de gente. Só entende gente quem gosta de gente. Me segue no canal, tá bom? Me segue no canal. Eu quero que você tenha um excelente final de noite. Por que eu tenho essa desenvoltura? Porque por muitos anos eu dei aula de história. E eu adoro contar histórias. Eu adoro contar histórias. Me segue. Eu comecei a falar de algumas outras coisas, agora não vou falar mais. Vou contar histórias e falar de odontologia. Me segue para mais vídeos, tá bom? Uma boa noite para você, que você fique bem.